Olá, pessoal. Esse novo podcast é uma primeira iniciativa de abordar a questão da depressão sob o ponto de vista existencial, fenomenológico e, em particular, da gestalterapia. A depressão e a ansiedade são os principais motivos de sofrimento psicológico em nossos dias, aquecendo a demanda por psicoterapia e esvaziando os estoques de psicofármacos nas prateleiras das farmácias. Isso para a grande felicidade de uma indústria farmacêutica bilionária. Assim como a ansiedade, a depressão é um mal do nosso tempo. Um tempo de fortes contradições e cujo contexto de cultura massificada pressiona pela substituição da nossa humanidade por padrões de desejabilidade e expectativas irrealistas promovidas por uma mídia globalizada. São tempos em que predomina um vazio relacional que nos faz caminhar diariamente entre as pessoas como se estivéssemos rodeados por uma bolha, insensíveis ao outro em corpo e alma. Aqui eu procuro estabelecer, em linhas gerais, algumas visões teóricas sobre a depressão, particularmente de um certo ponto de vista em gestalterapia, mais especificamente o ponto de vista da italiana Margherita Spagnolo Lob. Ao final do podcast, eu detalho, em breves palavras, o ponto de vista dessa psicoterapeuta e pesquisadora sobre a prática com clientes depressivos. Cabe ressaltar, quanto às abordagens teóricas, a existência de diferenças substantivas entre as muitas visões políticas, sociológicas, antropológicas e filosóficas, bem como no terreno terapêutico e epistemológico, entre a visão predominantemente psiquiátrica contemporânea e a visão das psicologias e psicoterapias fenomenológicas e existenciais, em especial a visão gestáltica. A abordagem psiquiátrica vê a depressão sob a perspectiva de uma alteração do humor, de uma patologia. O humor refere-se a algo intrínseco ao depressivo, particular ao indivíduo, manifesto através de sintomas bem definidos. Sintomas esses relacionados a uma patologia, transtorno ou doença que acomete a pessoa depressiva. A pessoa depressiva, segundo o DSM-5, Manual da American Psychiatric Association, é definida como portadora de um transtorno do humor, em outras palavras, de uma doença, e, portanto, passível de tratamento médico. Filosoficamente, a palavra definir significa dar fim, ou seja, delimitar, circunscrever, de um modo fixo, alguma coisa, ver alguma coisa, um objeto, por suas características definidoras, delimitadoras, um ponto final. A pessoa, uma vez que receba um diagnóstico, é inevitavelmente reduzida às definições daquele manual. A depressão é, assim, definida como um conjunto padronizado de sintomas. Então, o que é essa pessoa deprimida? Ela é, segundo essa abordagem, alguém que sofre de um transtorno do humor, conforme disse, caracterizado pela perda da sensibilidade, da capacidade de sentir prazer, um aumento da sensibilidade à dor, às frustrações e também falta de energia física e mental ou simplesmente apatia. E de uma forma adicional, mas não essencial, de um sentimento de tristeza. Sob essa perspectiva, o tratamento é
um tratamento medicamentoso, embora haja atualmente uma tendência da psiquiatria à prescrição de tratamentos coadjuvantes, como exercícios físicos, alimentação adequada, meditação, assim chamada mindfulness, e também certos protocolos psicoterapêuticos padronizados. Em contraste com essa visão psiquiátrica predominante nos dias de hoje, é importante levar em consideração a existência de uma abordagem psiquiátrica fenomenológica iniciada por Jaspers no início do século passado. Merece destaque atualmente, dentro da fenomenologia clínica, a abordagem da clínica do Lebensfeld, que nós traduzimos como clínica do mundo vivo ou do mundo vivenciado, cujo expoente foi Arthur Tatossian, cujos trabalhos dele e dos seguidores estão disponíveis em publicações de edição recente. Não é possível aqui, sem perder foco desse podcast, detalhar de forma extensa essa perspectiva da psiquiatria de Arthur Tatossian e dos seus seguidores no Brasil. E cabe ressaltar, contudo, que os textos derivados dessa abordagem fenomenológica em psiquiatria têm influenciado muitos trabalhos acadêmicos, inclusive em gestalterapia. A abordagem gestáltica, por sua vez, é uma abordagem humanista que vê cada ser humano em sua individualidade, em sua unicidade, em sua riqueza existencial. E usando um conceito formulado por Jean-Paul Sartre, o ser humano é visto como um ser no mundo, alguém e não um objeto que, por sua natureza individual e particular, e sua orientação permanente para a mudança, para a transcendência, é inadequado às abordagens definidoras, especialmente aquelas que se fundamentam em algum tipo de padronização. A depressão, dentro da visão gestáltica, é uma forma adaptativa da pessoa humana em termos da sua energia em direção ao contato, onde o indivíduo constrói, ele mesmo, modos de ausência do senso de conexão com o ambiente e, em particular, com relação aos outros. A pessoa depressiva constrói, nas suas relações de reciprocidade com o mundo, formas de renúncia no estar plenamente com o outro. Na perspectiva gestáltica, a psicopatologia é um fenômeno de campo, algo que acontece no entre, na fronteira de contato, onde acontece o self, na sua relação dinâmica com o mundo e na sua relação, portanto, com os outros. Prosseguimos agora tentando detalhar alguma coisa sobre esse tema a partir da visão de Margherita Spagnuolo-Loeb, uma revisão parcial de um texto dessa autora. E eu digo visão parcial em função do fôlego que seria necessário para uma revisão completa do texto em pauta, bem como do tempo adequado para um podcast como este. O texto ao qual me refiro é A Perspectiva da Gestalterapia sobre as Experiências Depressivas. O texto foi publicado em um livro contendo o trabalho de diversos autores, coordenado por Gianni Franceschetti, ainda não publicado, lastimavelmente, em português. O título do livro é Absence is the Bridge Between Us, Gestalt Therapy Perspective on Depressive Experiences. Aqueles que se interessarem, esse livro pode ser encontrado numa versão Kindle no site da Amazon. Não encontrei uma publicação em papel, apenas a versão Kindle.
Ao falar da experiência depressiva, Marguerita Loeb nos adverte que nos vemos quase sempre diante de uma abstração bastante subjetiva, normalmente de forma ilusória e vista como entidade concreta, palpável, universal, oposta à depressão. Essa entidade vista como universal e oposta à depressão é o conceito da experiência de felicidade. Marguerita Loeb cita Freud e Lacan quanto à felicidade e suas relações com o desejo humano. Freud, em Mal-Estar na Civilização, sugeriu a necessidade civilizatória, adaptativa, de se desistir da felicidade em troca da segurança. Fala da necessidade do controle sobre as próprias necessidades, dos desejos através da sublimação e do contentamento fantasioso. Lacan, em vez de referir-se simplesmente ao desejo, falava de forma mais específica, de desejo do outro, assim estabelecendo uma espécie de ethos do possível, baseado na inevitável experiência da incerteza nas relações humanas concretas e da possibilidade da realização do desejo. Ao ver de Gallimber, citado por Marguerita Loeb, a felicidade é um mito dos nossos tempos. Incontrolável ideia comercial que nossa sociedade nos oferece e impõe. Ele relaciona a depressão com o ato de não reconhecermos quem nós mesmos somos. Ele defende a ideia aristotélica de um dever ético, de uma felicidade que, para realizar-se, depende do conhecimento de nós mesmos e, assim, da nossa habilidade de limitar nosso desejo ao que é possível. Essa felicidade, da qual fala Gallimber, não depende da satisfação dos desejos, mas da nossa habilidade de nos governar. Marguerita Loeb defende a necessidade dessa ética de felicidade, dessa capacidade de autogovernança como uma forma de responsabilidade das pessoas consigo mesmas, especialmente dadas as características da nossa sociedade, dominada por uma comunicação globalizada e padronizadora do humano, marcada por expectativas irrealistas, pela ausência de relações carinhosas e protetoras, que são duas condições importantíssimas, cuja ausência conduz os jovens à inabilidade de sentir a si mesmos. Primeiro, em termos das sensações corporais, e depois a nível emocional. E, finalmente, ao nascimento e desenvolvimento da depressão. Citando Calieri, que usa o termo borderland para definir um território entre a segurança e o desejo, um território no qual seria possível haver um caminho, uma abertura diante da felicidade, Marguerita Loeb afirma que as experiências depressivas carecem dessa abertura, desse caminho, dessa respiração plena, ausente de perspectivas, na experiência do agora para o depois, uma forma presente de adaptação criativa, base para a atualização, para a transcendência. Referindo-se a Sartre, Marguerita Loeb destaca que aquele filósofo sugeriu a existência de uma relação dialética entre a cultura e a natureza, na qual o desejo humano se transforma em um apelo à transcendência. Cabe ressaltar que para Sartre a transcendência não é um em si, mas um ser no mundo, em relação com o mundo, com os outros. Esse apelo à transcendência me faz recordar a visão de Abraham Maslow e de Carl Rogers,
quanto à necessidade humana de mudança e de atualização. Citando a visão de Daniel Stern, aquilo que fornece sentido às relações humanas é a percepção do movimento intencional do outro. Nosso cérebro é feito de ordem a desenvolver empatia pelo movimento do outro, de entender o movimento do outro a partir das nossas próprias referências. Nossa consciência, ela é feita de gestaltes de movimento, de formas de vitalidade, e a empatia está na base da nossa experiência relacional plena. Os Poster, em 1987, escreveram sobre a neurose como uma perda de interesse nos dois sentidos: o de estar interessado e o de ser interessante. Algo que acontece no campo existencial na relação com os outros. Para Margarita Loeb, o oposto da experiência depressiva não é a felicidade, mas a esperança. Para ela, a esperança é uma experiência que emerge do movimento de empatia em direção ao movimento do outro percebido. É uma participação no movimento da vida, uma base necessária para a transcendência e para a atualização humana. É fundamental, então, aos indivíduos que se permitam, para que ocorra através da empatia com o movimento intencional do outro, para que se permitam, de ordem a que se torne possível a atualização de momentos de carinho, de calor humano em relações autênticas com o outro. Desse modo, iluminando a experiência de esperança e a abertura em relação ao futuro. Se isso é verdadeiro, então a depressão pode ser vista como ausência de esperança, bem como a percepção de ausência do amor do outro significativo. A pessoa deprimida não sente o amor de outra pessoa e, se percebe tal amor, não acredita na sua autenticidade. A pessoa deprimida é alguém que não é mais sensível ao movimento do outro e que não se move deliberadamente em direção ao outro, que renuncia ao movimento nessa direção. Margarita Loeb, portanto, contrariamente ao que postulam algumas abordagens, acredita que a experiência depressiva é menos relacionada à especificidade de uma frustração de desejos passados, menos relacionada a isso do que a renúncia atual do desejo de ser desejado. Margarita, ao desenvolver esse ponto de vista, se distanciou, de certo modo, da visão dos Poster, que relacionam fundamentalmente a experiência depressiva a um estilo de contato introjetivo, que, embora, segundo ela, esteja tipicamente relacionado às experiências depressivas, tais experiências independem do estilo de contato e o desejo de ser desejado pelo outro, ou melhor, a ausência desse desejo, é a autodeterminação da forma depressiva de contato. Esse ponto de vista nos permite apreciar a depressão pelo que ela é sem tentar explicá-la. Na abordagem de Margarita Loeb, o tratamento da depressão consiste no estabelecimento de uma relação de proximidade com aqueles que não querem ser desejados, atuando sobre a linha que une as duas vidas, a do terapeuta e a do cliente. E também eu acrescentaria, na matriz das relações entre os membros de um grupo psicoterapêutico. Ao ver de Gianni Franceschetti,
ao atuar junto com o cliente na cocriação de um campo experiencial, há a necessidade de que o terapeuta seja capaz de construir uma experiência não depressiva, um campo cocriado não depressivo. O tratamento da depressão se dá através exatamente desse campo constituído em terreno fértil para a renovação, para o restabelecimento da sensibilidade do contato com o outro. Construção de uma condição favorável que permita também ao outro olhar através da fronteira de contato e perceber e ver a humanidade daquele que se recusou a ser desejado num ato autêntico de reconhecimento. O tratamento da depressão, obviamente, envolve tempo, um tempo necessário para o estabelecimento de atos de cocriação, de momentos férteis, de situações experienciais que possam ser vividas no aqui e agora, seja na relação terapêutica ou nas relações fora do cenário terapêutico. Trata-se de um processo de experimentar, de experienciar e criar, de tomar iniciativas, de desenvolver campos relacionais não depressivos no contato com os outros, de construir atos de engajamento relacional, de estar sendo lá, além de todas as expectativas, um puro ser com o outro, autêntico, com abertura empática para o mundo, para os movimentos do outro, de forma responsável, com autocuidado, o que é fundamental e base no sentido da vitalidade do self. Bom, esse podcast está muito distante de abordar toda a complexidade das experiências depressivas, das visões teóricas sobre as experiências depressivas, bem como das relações entre cliente e psicoterapeuta no processo de abordagem das experiências depressivas. Mas eu espero, com esse podcast, contribuir de algum modo para a compreensão e para a discussão a respeito desse tema. Eu espero que tenham gostado e os comentários, como sempre, são muito bem-vindos, bem como as sugestões que eventualmente se possa formular. Agradeço a atenção.